Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Jesus Cristo sempre usou a Bíblia, as Escrituras, né? Quando ele foi tentado ali no deserto, né, Satanás ofereceu os reinos, né? Ele disse: adorarás somente o Senhor teu Deus. Está escrito, né? O diabo disse também, né? Transforma essas pedras em pães, e o Senhor Jesus usou a Bíblia. Está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Então Jesus usava as Escrituras para tudo, usava a Bíblia. Em Lucas 4, quando ele leu Isaías ali, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra que acabais de ler. Jesus usava a Bíblia e cumpria a Bíblia, cumpria as profecias. Cumpriu o Salmo 22, né? Teve as roupas disputadas ali na sorte pelos soldados. Cumpriu Isaías 53, o sofrimento do Messias. Então Jesus valoriza a palavra de Deus, cumpriu e valorizava e usava as Escrituras. E o que acontece hoje? As seitas diabólicas criam outros livros. A Bíblia é mais do que suficiente, é grande, tem conteúdo para todas as situações da vida. Tem ensinamentos para todas as situações da vida. Mas quando a seita quer sair fora, o inimigo quer usar uma seita ali, daí cria livro disso, livro daquilo, escrito da não sei quem, catecismo e tradição da igreja, contrária à palavra. A palavra diz que o sacerdote deve ser casado, daí a tradição da igreja diz que não, mas a Bíblia diz que a proibição do casamento é ensino de demônios. Vale a palavra, mas a palavra de Deus, Jesus usou a palavra. Na sinagoga, quando ele entrou ali num dia de sábado, ele leu no livro, no rolo de Isaías, e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Então Jesus é o verbo que se fez carne. Então essas seitas diabólicas que tem por aí desprezam a palavra, desprezam Jesus, estão conduzindo as almas ao inferno. Por isso, se deixe dirigir, guiar pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Não dê crédito a essas seitas aí que inventam outros livros, tá? Catecismo, manual disso, livro não sei do que, da profetisa tal, irmãos, isso aí é engano. Tá? A Bíblia é autossuficiente. Louvado seja Deus. A palavra também nos diz em Mateus 23, versículo 9, né? A ninguém chameis vosso pai. Né? Então não tem pai disso, pai de santo aquele, o pai papa, que quer dizer paizinho, o padre, que quer dizer pai em espanhol. A palavra de Deus está dizendo: a ninguém chameis vosso pai. Né? Em outra passagem, Deus diz que emprestou o nome de pai ao pai de família. Aí sim, aí é um pai que gerou, que sofreu, é diferente. Mas pai, em outro sentido, não deve ser chamado, porque o nosso pai é Deus, né? Então vamos ler a Escritura e entender para nós não estar fora da palavra de Deus, né, irmãos? Um sacerdote que leva o nome de pai, padre, é pai em espanhol, e a Bíblia diz: a ninguém chameis vosso pai. Então vamos meditar, né, irmãos, para nós não estar confrontando a Deus, né? Através da prática, indo contrário às Escrituras. Louvado seja Deus. E para encerrar esse estudo, né, irmãos, a matemática de Deus, ela é diferente, né? Quando Deus diz, né, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Parece que tu perdeu, lançou o pão, mas depois achará. Então, irmãos, a matemática de Deus, ela é diferente. Quando Elias chegou para a viúva de Sarepta, e ela disse: estou juntando os gravetos, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão, comeremos e depois morreremos. E Elias disse: vai, primeiro faz um bolo para mim. Um pão, um bolo para mim. E ela foi e fez, tinha fé. Deus só encontrou uma viúva estrangeira com essa fé, né? Só em Sarepta. Elias comeu o bolo e disse: a farinha, né, não vai se acabar e o azeite não vai terminar enquanto não vier chuva. E ali, Elias foi sustentado por aquela viúva, e o azeite multiplicou e a farinha multiplicou. Então Deus trabalha diferente. Também aquele menino que tinha os pães, poucos pães e peixinhos ali, Jesus multiplicou e alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. Então, irmãos, a matemática de Deus é diferente. O dízimo, quando tu separa as primícias, que é a primeira parte, e honra o Senhor, porque a Bíblia diz em Malaquias 3:8, né, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: no que te roubamos, Senhor? E o Senhor responde, de pronto, nos dízimos e nas ofertas alçadas.
com maldição sois amaldiçoados. Está escrito na palavra, irmãos. É da lei, né? O dízimo vem antes da lei. Abraão pagou o dízimo, a lei continuou e na graça continua, porque é a forma de manter a obra do Senhor, né? E Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem imperativa. Trazei, né, irmãos? Trazei, está dizendo trazei. Louvado seja Deus. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus lagares, os teus celeiros. Então é um mandamento bíblico. Quem não dizima está perdendo ali o seu tempo de que poderia estar fazendo, né, servindo a Deus completo. É que nem uma cadeira, se nós tirar um dos pés, ela não é mais uma cadeira, ela cai. Irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor com seriedade. A Bíblia diz, dai a César, Czar, imperador, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mateus 23, ele fala, né? Para fazer uma coisa sem omitir a outra, fala do dízimo. Então a palavra do Senhor é bem clara. Hebreus diz, né? Aqui homens mortais tomam, recebem dízimo. Aqui quer dizer o tempo presente, o tempo da graça. Hebreus, carta aos Hebreus é da graça. Então vejo, amados irmãos, que as seitas que vão contra o dízimo, aqueles ensinadores que ensinam contra o dízimo, estão levando as almas a desobedecer a Deus. Dízimo não salva, mas condena pela desobediência, né? Porque está tomando algo para si, algo que é de Deus, da obra do Senhor. Então vejo, amados irmãos, quantas heresias que são ensinadas, né? Quantos crentes que às vezes não conseguem dizimar, têm a mão mirrada, são apegados, tem aquela avareza ali, não consegue abrir mão. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que temos aqui é emprestado. É uma honra poder ajudar na obra do Senhor. Mas muitos não entendem, né? Retém o dízimo, retém o que é do Senhor e terminam não sendo abençoados. Pelo contrário, vão de mal a pior. Não estou desejando, mas é bíblico. O próprio Deus está falando. Louvado seja Deus. Então, a matemática de Deus é a matemática da multiplicação. Multiplicou os peixes e os pães de um menino. Pouquinhos peixes, poucos pães, e alimentou uma multidão, sobrou 12 cestos. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva e alimentou o profeta. Deus trabalha de uma forma diferente. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele multiplica, Ele abençoa e não deixa faltar. Vamos orar a Deus. E lembre-se, Jesus usou a Bíblia, viveu a Bíblia, cumpriu as profecias. Ele valorizou a Escritura, irmãos. E hoje tem seitas diabólicas desvalorizando a Bíblia. Não usa a Bíblia, usa os pedaços de forma capenga, despreza a palavra de Deus. É uma seita. A Bíblia diz que a proibição do casamento é ensino de demônios. O sacerdote deve ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não avarento, não cobiçoso, de torpe ganância, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina e sujeição, porque se não governa bem a casa, como governará a casa de Deus? Então, a família é um estágio para administrar a igreja. Louvado seja Deus. Mas um homem que não tem esposa, não sabe o convívio conjugal, vai aconselhar quem? Conhecimento teórico, teoria, irmãos? Então o médico, pega o médico teórico para te ver, teórico. O médico é prático, ele pratica, ele vê, ele examina, ele conhece, encaminha para um especialista. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Rei da Glória, nós oramos intercedendo pelas vidas, pelos servos de Deus, por aqueles que ainda não servem ao Senhor, por cada alma vivente, ó Deus, pedindo, Senhor, venha despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Abençoa, Pai, as vidas, quebra os pactos diabólicos, despedaça todo jugo maligno, toda obra maligna e abençoa, Pai querido, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã. Salva a nossa parentela, não deixa nenhum deles partir sem salvação, ó Deus. Ó Deus poderoso, Rei da Glória, nós oramos pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe.